Um futuro garantido é o tema da nossa mensagem. E nós iniciaremos, essa noite estamos iniciando uma série de mensagens expondo o livro de Apocalipse. Veja bem, é claro que quando falamos de Apocalipse, é evidente que o assunto que estará em pauta será a escatologia, mas eu quero alertar aos irmãos e às irmãs que nós não teremos uma série de estudos sobre escatologia. Nós teremos uma exposição sobre o livro de Apocalipse. Ok? Como fazemos com a exposição de todo e qualquer livro das Escrituras. E é evidente que há muitas partes no livro de Apocalipse, eu vou mencionar isso hoje, que faz menção a outras partes nas Escrituras, especialmente ao Antigo Testamento. E, quando necessário, nós teremos que fazer essa ponte com os outros textos, quando esses textos são de alguma forma mencionados, lembrados, de maneira direta ou indireta. Mas nós estaremos, então, trabalhando acerca deste livro, neste livro, e aí eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas, né? Nós, nesta noite, nesta mensagem, diferente de todas as mensagens que teremos a partir da próxima mensagem no livro de Apocalipse, nós literalmente teremos uma introdução, uma mensagem introdutória. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou chamar a sua atenção, dando informações, chamando a sua atenção para algumas questões necessárias para o estudo do livro de Apocalipse, mas não irei diretamente para um texto em Apocalipse. Não iniciarei capítulo 1, verso 1, isso acontecerá na próxima mensagem. Tá bom? Mas eu vou então a pregação de hoje, ela será bem diferente das demais pregações. Ela será quase que uma aula, né, de forma introdutória, e não uma pregação, mas nós, de alguma maneira, usufruiremos, porque estaremos falando da sua palavra. Por que estudar este livro? Por que estudar o livro de Apocalipse? Primeiro, porque faz parte das Escrituras. E se está nas Escrituras, tem que ser estudado, tem que ser lido. Não importa em que parte ele está, mas faz parte, e nós temos que compreender este livro também. Então, assim como estamos estudando em Efésios, assim como já estudamos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e outras cartas e outros livros do Antigo Testamento, Apocalipse também precisa ser estudado. Em segundo lugar, porque ensina sobre um momento curioso do futuro. Muita gente tem curiosidade acerca deste livro. Muita gente tem medo também deste livro. Eu já conheci muitos crentes que têm medo de ler o livro de Apocalipse. As razões são diversas. E muitas provavelmente eu nem conheço, talvez nenhum de nós, cada um com o seu próprio coração. Mas algumas outras são conhecidas. Mas o fato é que algumas pessoas têm receio de estudar acerca deste livro. Mas ele ensina sobre um momento importante e um momento de fato curioso acerca do que está por vir. E em terceiro lugar, porque traz implicações incríveis para o presente. Está aí um livro que quando nós estudamos, olhando para o que está por vir, diferente, por exemplo, da maior parte dos livros das Escrituras que nós olhamos, estudamos o que já passou, olhando para trás, para o passado, não é? O que já aconteceu, o que já foi relatado e escrito, nós olhamos para frente, está para acontecer, mas está aí um livro que quanto mais nós entendemos o que está por vir, mais isso nos afeta no tempo presente. Mais isso mexe conosco. Então, é necessário
estudarmos este livro. Agora eu tenho algumas sugestões. Como a mensagem é introdutória, eu tenho algumas sugestões para os irmãos. Aliás, é neste livro que tem uma parte que se repete algumas vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ali fala acerca do Espírito, e aqui está falando o pastor, não é o Espírito Santo, certo? Mas eu tenho algumas sugestões para você, considerando não somente o estudo deste livro, mas a começar pelo estudo deste livro, mas para todas as exposições aqui ministradas. Então, é algo bem objetivo. Primeiro, separe e use uma Bíblia de papel, a fim de facilitar suas anotações. É uma sugestão. Eu não estou dizendo que você não possa usar a Bíblia em celular, não, ou no tablet, ou no computador, sem problema. Eu não tenho nenhum problema com isso, tá? Deixa eu logo dizer que não tenho nenhum problema com isso, certo? E em muitos momentos eu também uso. E aqui, às vezes, quando eu estou assistindo a pregação, eu estou com a minha Bíblia em papel, estou com algum outro livro, ou a Bíblia em alguma outra versão ou língua no celular. Então, eu vou acompanhando. Então, isso é bom. A gente tem que usar essas ferramentas mesmo, tá? Mas eu sugiro que você separe uma Bíblia de papel, e isso porque isso vai facilitar as suas anotações na Bíblia. As suas marcações e anotações na Bíblia. Em segundo lugar, planeje e leia este livro pelo menos 2 vezes. Meu conselho para os alunos na faculdade, normalmente quando a gente trabalha a questão hermenêutica ou exegética, é que a pessoa tem que ler 5 vezes. E cada vez tem uma função, tem um exercício, né, que vai ajudar a assimilar o conteúdo, a despertar-se para o que o texto apresenta, e isso ajuda a inculcar o texto na mente. Torna a gente mais aguçado com respeito ao texto. Mas pelo menos 2 vezes leia este livro. Em terceiro lugar, outra sugestão, adquira, isso é sugestão, adquira um caderno, um bloco, ou até mesmo aí sim o seu celular ou um tablet, traga para a igreja e faça anotações. Ok? Faça anotações. Encare como um estudo sério que será útil para você. E como eu disse, não só neste livro, não só nesta exposição, mas em todas as exposições aqui realizadas. Se você não anotar boa parte daquilo que estudamos, você esquecerá e continuará inoperante quanto ao conhecimento da palavra. Lembra o que Tiago diz em sua carta? Não seja somente ouvinte da palavra. Ouvinte no sentido de que ouve e se esquece. Ouve e é comum a gente esquecer. Tem uma ou outra coisa que vai marcar naquilo que estamos ouvindo e vai ficar, pode ficar. Mas, no geral, a gente esquece mesmo. Isso faz parte da nossa realidade como ser humano. Então, ao contrário, se você anotar, você não só isso entrará de maneira mais eficaz em sua mente, porque quando você ouve, escreve ou digita e enxerga o que está escrevendo, digitando, isso é mecânico, né? Isso faz com que você grave aquilo que você está escrevendo, aquilo que você está ouvindo e escrevendo nas suas anotações de uma maneira muito mais eficaz e comprovadamente você terá uma assimilação acima de 50% a mais do que simplesmente ouvir. Né? Então, e além disso, você terá condições, se anotar, terá condições de compartilhar, de ensinar, de discutir, de ter um material para você pesquisar ou iniciar as suas pesquisas, de preparar seus estudos, suas palestras, suas aulas e assim por diante. Então, é uma sugestão, faça anotações. E a última sugestão, ore constantemente, pedindo clareza ao Senhor.
tanto para esta como para as demais exposições. Peça ao Senhor, fale com o Senhor do seu jeito e diga: Senhor, eu sou falho, eu tenho dificuldades naturais, mas eu quero entender e eu quero assimilar, então me ajude, Senhor. Me dê uma mente aguçada, um coração sensível ao Senhor através da tua palavra. E faça-me entender. E faça-me abraçar aquilo que eu entendo e aplicar à minha vida. Então, ore constantemente. Como eu disse, esta é a primeira mensagem, aquela que abre uma série de pregações. E então, literalmente, é uma mensagem introdutória. E eu quero, então, compartilhar com os irmãos algumas informações e detalhes importantes para a continuidade do nosso estudo neste livro. Tá bom? Ok? Muito bem. Então, vamos comer de maneira geral. Primeiro, por que João usou de simbolismo? Quando a gente pensa em livro profético, especialmente em livro escatológico, apocalíptico, há muito simbolismo. De maneira especial, o livro de Apocalipse, mais do que qualquer outro nas Escrituras. Então eu quero mencionar aqui algumas razões que levou João conduzido pelo Senhor, e evidentemente então, o próprio Senhor estabeleceu este formato, a usar de simbolismo. Primeiro porque é para evitar que o texto parasse nas mãos dos romanos. João, quando escreveu esta carta, e a gente vai ver isso na sequência, João estava preso numa ilha, estava aprisionado. O exército romano tinha prendido João. Então tudo, assim como em qualquer prisão, tudo que saísse das mãos de João passaria pelas mãos dos guardas e das autoridades na ilha. E eles decidiriam se aquilo iria para onde João queria enviar ou não, dependendo, evidentemente, do que estivesse escrito, do que estivesse no texto. Não é? Então, uma das razões, até porque trazia, nós vamos ver, informações que algumas diziam respeito diretamente àquele momento, àquele período, que poderia ser compreendido de uma maneira equivocada, ou até corretamente, mas que as pessoas não gostariam daquilo que iriam entender. Para evitar que aquilo, então, não chegasse ao destino, João escreveu, ou o Senhor direcionou João a escrever, usando de simbolismo. Tá? Em segundo lugar, para que a revelação permanecesse. Meu irmão, minha irmã, o simbolismo permanece, resistindo ao tempo. Em Apocalipse há um drama, e um drama empolgante, revelado para encorajar, para estabelecer esperança, além de satisfação. E isso por meio da revelação de eventos reais, não ficção, de coisas que haveriam de acontecer. Coisas reais mesmo, mas que ainda aconteceriam. Então, o simbolismo, através do simbolismo, e nós vamos ver alguns exemplos, tanto hoje como na sequência de nossas mensagens, isso traria um efeito até mais forte sobre os seus leitores, tanto daquele tempo, como os leitores tardios, como nós. Além disso, para que fosse considerado mediante o simbolismo já revelado. Os símbolos informam, eles apresentam valores, eles preparam o coração. Veja alguns exemplos. Aqui eu separei alguns exemplos, né? Temos um quadro aqui. A forma usada e o que poderia ser. Grande tribulação. Poderia ser falado dessa forma, simplesmente explicando. 7 anos de guerra, destruição e confusão política e religiosa. Até pela própria expressão, o formato,
a grande tribulação, isso já marca nas pessoas. É muito mais significativo, marcante do que dizer, olha, 7 anos de guerra haverá, e fome, juízo. Então, estão falando a mesma coisa, mas um símbolo chama a atenção e faz recordar da mensagem, daquilo que foi comunicado. Outro exemplo, o tribunal de Cristo, o julgamento dos salvos. Né? Estamos falando da mesma coisa, mas a gente fala, tem um símbolo aqui, o tribunal de Cristo. Além disso, outro tribunal que tem em Apocalipse, qual seria? Isso, o trono branco, o julgamento dos perdidos. Outro que o pessoal tem muito medo, a besta ou o anticristo. Né? Um ditador mundial. Ou também outro que causa bastante receio, o falso profeta, um líder religioso mundial. Então aqui são exemplos do que nós temos em Apocalipse. Eu peguei aqueles mais conhecidos. Nós temos a forma usada por João, que deveria ser compreendida, e aí está a definição de a identificação de cada uma dessas formas, que fora compreendido, assim como está sendo nos nossos dias, e nós estamos aqui compartilhando desta informação. Então veja que o símbolo, ele foi preservado. Ele foi usado naquele tempo. No decorrer dos anos, foi continuado, e a sua compreensão seguiu na história. E nós continuamos hoje, quando a gente ouve falar da grande tribulação, nós sabemos exatamente do que está sendo falado. É assim como os demais símbolos. Perceba que, e eu quero chamar você para ler alguns versos comigo, há símbolos explicados em Apocalipse. Então, preste atenção aqui, para a gente começar a entender o que nós veremos pela frente. Há símbolos que são explicados. Veja, por exemplo, capítulo 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Percebe? Nós vamos chegar nesse texto. Mas eu estou chamando a sua atenção para tipos, formatos de símbolos. Há alguns que são explicados no próprio livro. Apesar que, quando a gente lê aqui nesse texto, esse que eu escolhi, você tem uma explicação que acaba exigindo outra explicação. Porque diz, né? Vou repetir o verso. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E muita gente a pergunta é, quem são esses anjos? São anjos, literalmente? Ou são os pastores? Ou tem outra identificação? Então, porque se for, de alguma forma, é compreendido aqui, que cada igreja aqui representada tem um anjo. Então, se forem anjos angelicais, então, cada igreja tem um anjo angelical. E qual seria o anjo de Rio Bonito? Né? Se são os pastores, por que diz anjos? Por que não falou os pastores? E assim por diante. Então, perceba que, às vezes, na própria explicação de um símbolo, há necessidade de uma outra explicação. Mas aqui, o fato é que um símbolo foi explicado pelo próprio texto. Há outros símbolos estranhos, sem explicação. Vamos pegar um outro exemplo, capítulo 2. Olha aí, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, há muitos símbolos que são de fato estranhos. E às vezes sem explicação.
Mas a maior parte dos símbolos são coerentes, isso é importante, com a revelação fornecida nas Escrituras. Grave isso em sua mente, porque nós veremos isso várias vezes neste livro. A maior parte dos símbolos usados em Apocalipse são explicados ou têm coerência com símbolos que já foram fornecidos e já foram revelados nas Escrituras, que nós já vimos em algum outro lugar, e que nos ajuda a compreender o símbolo em Apocalipse. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu marquei alguns. Capítulo 2 mesmo, veja aí, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Você já ouviu falar sobre a árvore da vida? E há outros textos que falam sobre a árvore da vida. Vá para o capítulo 4. Vamos ler os versos 6 e 7. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Estranho, né? Por isso que alguns têm medo. Aí começa um ser vivente cheio de olhos, e aí o pessoal começa a ter medo disso, né? Mas nós já vimos esses símbolos. Eles foram registrados anteriormente à escrita do livro de Apocalipse. Alguns vão se lembrar imediatamente de Daniel, mas bem mais eficaz do que Daniel nesse sentido, nós temos o livro de Ezequiel. Capítulo 12, o último que eu escolhi aqui para exemplificar. Capítulo 12, versos de 1 a 3. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Nós também já vimos esses símbolos. Eles também já foram registrados no Antigo Testamento. Isso não quer dizer que seja exatamente a mesma coisa. É o contexto que vai dizer para nós. Então nós temos que ir, quando chegarmos nessa parte, naquele texto, para saber se estamos falando da mesma coisa. Mas há no Antigo Testamento a mesma revelação de uma mulher também, de um dragão nessa relação, de alguma forma, com a mulher. Então o Senhor já revelou algo acerca disso. Então o Apocalipse possui muitas referências ao Antigo Testamento. Isso é fundamental para delinear a interpretação. Ouça, não permitindo autonomia para a imaginação. Esse é um problema muito sério quando nós estudamos algum livro que trata sobre questões escatológicas, ou livro que tem muito simbolismo, tem muitos símbolos. A imaginação, né? A imaginação do ser humano é muito fértil. E o pior é quando ele quer resolver as questões que nem as Escrituras apresentam solução. E eles querem dar solução para tudo. E é exatamente nesta hora que o erro aparece. E às vezes com o erro, a heresia. Normalmente em um livro apocalíptico ou profético, como eu estou mencionando, há muito simbolismo. No entanto, eu quero chamar a sua atenção para algo fundamental em nosso estudo. Como método interpretativo,
nós partimos de uma compreensão literal do texto. Em Apocalipse também? Em Apocalipse também. A gente lê o texto, compreende as palavras que estão no texto, e partimos de compreender, de fazer a interpretação baseado no que está escrito no texto. Então o texto usa aquela palavra, vamos compreender o texto através daquela palavra. A não ser que o próprio texto nos mostre que de alguma maneira aquela palavra está sendo usada de uma maneira simbólica. Então nós vamos sempre partir de um método interpretativo literal, né? Partimos de uma compreensão literal do texto, como fazemos com todos os outros textos nas Escrituras. Não é diferente. Apocalipse também é assim, tá? Há muitas pistas no próprio texto, assim como em outras partes das Escrituras, para compreender. Por exemplo, eu quero exemplificar isso para você. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Eu vou fora de Apocalipse e depois eu vou para Apocalipse para mostrar como isto também se dá em Apocalipse. Atos, capítulo 2, versos 1 a 4. Eu lerei os versos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Perceba o que é literal e o que é figurado. Consegue perceber? Olha novamente para o texto, né? O que é literal e o que é figurado? O texto dá pista. Me diga alguma coisa no texto que é figurado. O texto já está dizendo, línguas como. A expressão como quer dizer, é como se ele dissesse, parecido com. Então o autor, nesse caso Lucas, ele está registrando o que lhe foi direcionado, que, de acordo com a sua pesquisa, o que contaram para ele, o que leu, etc., o entendimento das pessoas que ali estavam, daquilo que estava acontecendo, e as pessoas então relatam algo, coisas que são incompreensíveis, coisas que são fora do comum, e que elas não sabem exatamente o que está ali diante de seus olhos. Então a pessoa relata numa figura mais aproximada possível. Então, nesse caso, línguas como de fogo. Um som, no verso 2, como de um vento impetuoso. Isso é figurado. A pessoa está tentando explicar algo que é incompreensível, que não tem explicação natural. Agora, o que é literal no texto? Que as pessoas estavam ali, os discípulos, que o Espírito Santo veio sobre eles, que eles receberam o Espírito Santo e que eles ficaram cheios do Espírito Santo e falaram em dialetos, outros dialetos. A palavra aí é dialetos. Todas as vezes que a palavra línguas surge no Novo Testamento, especialmente falando de outras línguas, é dialetos. Né? Isso é literal no texto. Então veja que o foco do autor não está no que é figurado, o foco está no que é literal. Mas às vezes, para explicar alguma coisa é necessário alguma figura. Porque é difícil falar aquilo que não faz parte do nosso cotidiano. Né? Aí, vamos ver isso em Apocalipse, alguns exemplos. Eu separei 2 exemplos.
Apocalipse capítulo 4, nós já lemos, né? Capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então João relata o que ele viu, o que ele ouviu. Então ele fala, ele ouviu uma voz, como? Parecido, como uma trombeta. O que João tem em mente, que melhor se aproxima do que ele ouviu, para explicar? Trombeta. Então ele fala, ele escreve dessa maneira. Um outro texto, capítulo 9. Abra lá, capítulo 9, versos 7 a 11. Um texto que muita gente quer compreender e muita gente também tem receio desse texto. Capítulo 9 de Apocalipse, versos 7 a 11. O aspecto dos gafanhotos. Você conhece gafanhoto? Já viu um gafanhoto? Não como esse. Garanto. Olha aí, ó. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como o cabelo de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Uau! Que coisa, né? Dá para fazer um filme assim. Imagine Steve Spielberg preparando um filme com esse enredo aqui. Mas percebeu? Boa parte do texto, ele está tentando explicar aquilo que vê. E como, parecido. Por quê? Porque ele está vendo algo que ele não conhece. É algo em comum. Meu irmão, minha irmã, vamos ilustrar isso de uma maneira muito mais simples ainda. Imagine, só imagine, que João recebesse uma visão de um avião nos céus. Naquela época. Como que você acha que João registraria? Posso tentar? Posso tentar? Eu vi um pássaro gigante, cheios de olhos no corpo, as janelinhas, né? Com um som como de muitos trovões, nas suas asas saía um fogo. Percebe? Mais ou menos isso. Mais ou menos não. É isso que aconteceu várias vezes no registro daquilo que João fez em Apocalipse. O Senhor concedeu a ele a visão, enxergar algo que estava por vir, fazia parte do futuro. Então ele olha, e com a mente de alguém, de um pescador daquele tempo, ele então vai registrar o que ele viu. E veja que coisa interessante, porque o Senhor não simplesmente diz para ele: você viu, nesse exemplo que eu dei, você viu um avião, então põe aí, eu vi um avião. Como assim um avião? O que a igreja entenderia naquele tempo? Eu vi um avião. Não é? Não, o Senhor conduziu João a escrever exatamente o que o Senhor queria, mas com a consciência de João, com o conhecimento de João. Assim é em toda a Escritura. Apocalipse não é diferente dos demais livros e das demais cartas. Então, faz-se necessário, ouça isso, faz-se necessário uma leitura cuidadosa, que trafegue por um exercício interpretativo sério.
buscando a verdade que o texto apresenta e não a nossa imaginação. Por exemplo, esse texto que eu li agora para exemplificar do capítulo 9 dos gafanhotos, eu já ouvi tanta coisa. Eu já ouvi alguém dizendo, são tanques de guerra. E aí você vira para a pessoa, mas como? Se o texto está dizendo, causar dano aos homens por 5 meses, sem matar. Como assim? Não tem sentido isso. Não é? Mas as pessoas têm uma imaginação muito grande, muito fértil. Pois bem, vamos entender a estrutura do livro, tá bom? Daquilo que vamos ver daqui para frente. Então, me dá aí o acesso. Oi? Aí, a estrutura do livro. Título, Apocalipse. Na verdade, revelação, exposição. Você tem isso em muitos lugares. Essa palavra é usada em muitos lugares nas Escrituras. Aliás, no livro de Apocalipse, a primeira palavra do livro é a mesma do título, revelação. Está aí, pode olhar. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo. Ok? Esse é o título do livro, Revelação. O tema enfatiza a soberania de Deus, narrando a oposição de Satanás como certa, assim como certa será a sua derrota. O autor é Jesus Cristo. Capítulo 1, abra sua Bíblia aí. Capítulo 1, versos 5 e 6. Eu vou ler do 4 ao 6. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então o autor é Jesus Cristo. O escritor é João, o discípulo, o apóstolo. Capítulo 1, verso 4 já foi lido, você viu aí, não é? Verso 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Capítulo 22 também, no final do livro, vamos lá? Estamos olhando a estrutura desse livro e compreendendo isso para a sequência de nossos estudos. Capítulo 22, verso 8, ele vai terminar dizendo, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. E na sequência o anjo vai dizer, não, não, não. E nós vamos estudar acerca disso. Então o escritor é João. Quem é o destinatário? As igrejas na Ásia. O verso 4 que nós lemos apresenta isso. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. A gente sabe quais são essas 7 igrejas, não sabemos? Porque na sequência do livro, haverá uma parte para cada uma dessas igrejas. Haverá uma mensagem específica de Jesus Cristo para cada uma dessas igrejas. Então, nós sabemos e vamos estudar acerca delas. Começa com Éfeso e termina com Laodiceia. Ninguém gosta de Laodiceia, né? Será por quê que ninguém gosta de Laodiceia? Pois bem, qual é a época que foi escrito o livro? Durante o exílio de João. Como já foi lido no verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Não que ele estava lá como missionário para pregar. Ele estava preso. Há 2 opções
durante o reinado de Nero, cerca de 54 a 68 depois de Cristo, ou durante o reinado de Domiciano, mais ou menos 81 a 96 depois de Cristo. O reinado de Nero, a perseguição de Nero, ela foi menor, foi mais limitada, e limitou-se basicamente a Roma. A perseguição de Domiciano teve uma extensão maior. Por isso nós somos inclinados à segunda data, aproximadamente 95 depois de Cristo. Aqui você tem uma cronologia acerca de João, né? Ano 27, João é chamado por Jesus Cristo. Ano 30, ele se torna um líder na igreja primitiva. 67, Pedro e Paulo são executados, João fixa residência em Éfeso. 70, os romanos destroem Jerusalém e a igreja é dispersa. O ano 90, João escreve seu evangelho e as cartas. 93, João é exilado na ilha de Patmos. E 95, João escreve Apocalipse. E no ano 100, João morre. Então essa é uma cronologia breve acerca de João. O local já foi mencionado, a ilha de Patmos. E o motivo deste livro, revelar Cristo como Redentor do mundo e despertar a igreja para um avivamento. É interessante que o estudo deste livro sempre tende a despertar a igreja para um avivamento. Não importa o ano, não importa a época, mas normalmente ela continua executando o seu papel, né, pela ação do Espírito Santo. Um rápido esboço do livro. As cartas às 7 igrejas na Ásia. Eu vou colocar esse esboço, eu vou colocar no grupo da igreja, tá? Depois, você não precisa ficar anotando isso aí não, porque o esboço eu vou colocar no grupo da igreja. Nós temos as cartas, a introdução, né? Capítulo 1, e nós temos as cartas às 7 igrejas da Ásia, desde o capítulo 1, verso 4, até o capítulo 3, verso 22. Pois bem, deixa eu lhe dizer uma coisa, que com uma leitura cuidadosa, nós encontramos as divisões estruturais no livro. E eu quero te mostrar essas divisões. Nós vamos passar por elas. Eu quero só te mostrar que ela existe, para você ver com a antecedência. Divisões expostas pelo autor. Escreva às igrejas. Está aí, capítulo 1, verso 4. Escreva o que viu, capítulo 1, verso 19. Olha aí. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Interessante. Escreve o que você viu. Escreve o que é, o que você está vendo. E escreve o que você verá, o que há de acontecer. Essa é uma primeira divisão clara no livro, imediata, e que apresenta algumas divisões já. Escreve o que você já viu, escreve o que está vendo, e escreve o que você verá. E junto desse, escreve o que há de acontecer, no capítulo 4 que nós já lemos, verso 1, nós temos uma divisão drástica aqui. No capítulo 4, há uma divisão bem drástica entre os capítulos 3 e 4. Tanto para João como para a narrativa e o conteúdo do texto. Até o capítulo 3, ouça isso. Até o capítulo 3, o final do capítulo 3, o conteúdo parece apontar para o ambiente da igreja. Eu estou dizendo parece, antes de afirmar. Certo? Então, até o final do capítulo 3, a impressão que temos no texto é que o conteúdo diz respeito ao contexto da igreja, ao ambiente da igreja, a realidade que inclui a igreja. Agora, a partir do capítulo 4, o conteúdo parece apontar para uma época posterior à igreja. Então aqui nós temos uma divisão fundamental
entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Uma divisão que precisa ser compreendida. Porque dependendo desta compreensão, isso trará efeito sobre todo o restante do livro. Ok? Então, nós temos aí as cartas às 7 igrejas, e aí é o final, né? São 2 momentos no final que ele faz menção ao que já foi revelado. Há uma cronologia, e esse é um exemplo de cronologia no livro de Apocalipse. Há uma cronologia no livro. A gente percebe a cronologia acontecendo. Eu quero dar um exemplo dessa cronologia até de maneira poética, né? Vamos falar acerca da salvação. Um exemplo. Então, você tem no capítulo 1 a apresentação do Senhor de nossa salvação, de Jesus Cristo. No capítulo 7, nós temos a menção aos 144.000 e a salvação dos gentios. No capítulo 14, nós temos os 144.000 falando. E no capítulo 21, nós temos a nova Jerusalém, com os salvos. Olha que coisa interessante. A gente não sabe até que ponto isso foi proposital, mas você tem uma divisão de 7 em 7 capítulos, né, acontecendo e falando acerca da salvação, apresentando o foco na salvação. Ok? Muito bem, aí está o que eu vou compartilhar com vocês, que é o esboço deste livro. Primeiro, as cartas às 7 igrejas, depois os juízos anunciados pelos 7 selos, e então os juízos anunciados pelas 7 trombetas, a hora mais terrível da história universal, os juízos anunciados pelas 7 taças, Babilônia e Armagedon, o milênio, o juízo e a eternidade e a conclusão do livro. Esse é o esboço que nós teremos no nosso estudo. Pois bem, considerações iniciais sobre o conteúdo. Primeiro, qual é o coração da revelação em Apocalipse? Qual é o coração do livro? Há elementos que rodeiam. Por exemplo, a salvação, capítulo 7, a queda do mal, capítulos 17 e 18, a volta de Cristo, no capítulo 19, o juízo definitivo, no capítulo 20, a nova realidade, capítulos 21 e 22. Há o elemento geral, que é o governo de Deus. Você vai ver isso em todo o livro. Meu irmão, minha irmã, Deus governa. Ele governou a história, porque foi Ele quem estabeleceu a história. Foi Ele quem estabeleceu, nós cantamos isso hoje, a existência através da criação. E Ele continuará governando até o fim e depois do fim, no que nós chamamos de infinitude, e às vezes de eternidade, Ele continuará a governar. Então, o texto, o livro, de várias formas, chama a atenção para esse elemento geral, que é o governo de Deus. A majestade de Deus, a soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive no momento tão terrível que acontecerá sobre a terra. E isso chama a atenção para o elemento central, que é o juízo. Não temos como negar que o elemento central, focado, é o juízo de Deus, os selos, as trombetas, as taças, fora o que está nos outros textos, que inclusive concentra a maior parte da revelação. É o juízo de Deus. O que chama a atenção para o seu governo. É Ele como juiz. Mas o mais interessante, talvez, em tudo isso, é que mesmo em meio ao seu juízo, ao seu julgamento, soberanamente, como em toda a história, Deus continuará salvando pessoas. A salvação continuará a acontecer durante esse período, né? Agora, algo mais específico nessa consideração inicial e que é importante para nós entendermos isso em todo
o livro, e eu quero chamar a sua atenção para alguns textos. Como Jesus Cristo é apresentado na abertura do livro. Então, vai para Apocalipse capítulo 1, algo mais específico, que é o próprio capítulo. Como Jesus é apresentado. Em primeiro lugar, como o Eterno. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versos 17 e 18. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele é, antes de qualquer coisa, literalmente usando o termo antes, ele é o eterno. E como eterno, ele é o Todo-Poderoso. Né? E esse é o segundo, o Todo-Poderoso. Nós já lemos o verso 8, olha os versos 13 a 16. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, no seu poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o juiz. Verso 18, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meu irmão, o inferno não é o lugar onde Satanás reina. E é bom a gente frisar isso, porque a figura que se tem fora da igreja, aliás, fora das escrituras, no mundo, e às vezes muitos crentes entram nessa, é que o inferno é o reino de Satanás. É como se ele estivesse lá reinando, sentado no trono, com aquele garfão, né, que o pessoal fala assim, né, o tridente. E aí, morreu alguém não crente, foi jogado no inferno, ele, opa, mais um para o churrasco, pá. As pessoas expressam dessa forma. Eu li um livro, quer dizer, eu li parte de um livro, porque não aguentei ler o restante do livro. Um livro evangélico, pasmem. Um livro evangélico, ouça, chamado, eu não deveria nem dizer o nome, mas vou dizer, e vou antecipar, não perca tempo, porque você vai ficar com raiva do livro que nem eu. Tá? A Divina Revelação do Inferno. Misericórdia. A autora disse o seguinte, começa o livro dizendo que ela foi levada em espírito para o inferno, para ver, ouça, preste atenção, para ver, receber informações, revelação, voltar e revelar à igreja aquilo que ainda não fora revelado. Ok? Aí sabe qual foi a revelação? Eu fiquei curioso. Sério. De imediato eu falei, pronto. Não, quando eu li isso eu falei, meu pai. Mas tudo bem, vamos lá. Eu fiquei curioso, pelo menos curioso. Como que é o inferno? E aí ela começou a falar sobre o inferno. E aí, no geral, né, com os detalhes, mas no geral tinha essa visão. Lá é o reino de Satanás. Meu irmão, minha irmã, quem criou o inferno foi o Senhor soberano. E na Bíblia ele fala, para quem? Para o diabo e seus anjos, para reinar? Não, para juízo dele. Para sofrer o juízo do Senhor. Então ele não vai para lá para reinar, nem para passear, não. É julgamento de Deus sobre ele. E Apocalipse nos ajuda a compreender isso. Né? Além disso, ele é apresentado, Jesus Cristo é apresentado como coordenador das igrejas. Versos 12 e 13 eu já li,
tá? E verso 20 também já foi lido, que fala sobre ele entre os 7 candeeiros e com as 7 estrelas na mão, e nós vamos compreender algo acerca disso. Então, ele é aquele que coordena as igrejas, e ele também é aquele que coordena os anjos das igrejas. Ele é aquele que tem os anjos, presta atenção, ele é aquele que anda entre os candeeiros. Ouça isso, a imagem é essa, a gente não está estudando esse texto ainda. Eu estou chamando a sua atenção para a apresentação de Jesus Cristo. Mas é como se estivesse numa sala, 7 candeeiros, e ele está andando entre esses candeeiros. E ele está andando entre os candeeiros, e ele está com a sua mão, na sua mão está os 7 anjos. Então ele é aquele que coordena. Ele continua como a cabeça da igreja, o soberano. Cristo é a cabeça da igreja. É ele quem dirige a igreja. É ele quem julga. E isso mostra que nós não temos como fugir de sua ação em nossa vida. Não temos. Nós podemos fugir das pessoas, pelo menos por um tempo, ou para sempre. Podemos fugir até no sentido figurado, de apresentar para as pessoas algo que não é a nossa realidade. Aquilo que não somos. E muitas vezes somos impulsionados a fazê-lo. Mas nós não temos como fugir do Senhor. Porque Ele é aquele que nos criou, Ele é aquele que nos conhece melhor que nós mesmos. Ele é aquele que sonda e esquadrinha o coração. Ele é aquele que sabe a palavra que sequer chegou à minha boca. Ele é aquele que sabe, inclusive, a motivação daquela palavra que eu nem falei. E sabe, inclusive, por que eu não falei. E o que eu queria, com a intenção de falar. Esse é o Senhor. E nós não temos como fugir dele. O Senhor disse que o Messias nasceria em Belém. Ele informou as circunstâncias. Ele disse como se daria o seu ministério e o fez cumprir. Agora, esse mesmo Senhor diz o que há de acontecer até o fim. Ele apresenta e informa neste livro as circunstâncias. Ele diz como se dará o ministério de seu povo. E ele o fará cumprir. É impressionante. Se você está numa disputa com alguém por alguma vaga de emprego ou por qualquer outra coisa, qualquer que seja a disputa, você nunca vai entregar para a pessoa ou antecipar para ela quais são as suas armas. Jamais. A própria Escritura afirma que sábio é aquele que fica calado. Porque com muito falar. Mas olha o que o Senhor faz nas Escrituras, e especialmente no livro de Apocalipse. O Senhor vira e diz o que há de acontecer. E Ele dá detalhes de algumas coisas que hão de acontecer. Detalhes. Ele fala até do diabo. O diabo é poderoso? Mais poderoso que você? Ele é mais poderoso que nós. Ele governa este mundo. Este mundo jaz, morre no maligno. Mas olha o que o Senhor diz. Ou o que Ele faz. Ele fala coisas que hão de acontecer. Ele dá detalhes acerca disso. Ele dá detalhes de como o diabo agirá. E o diabo conhece. Ou você acha que ele não conhece o texto? Quando ele tentou Jesus, ele usou a palavra. Ele conhece a revelação.
Ele sabe ler. E provavelmente conhece mais do que a gente. E ele vê os detalhes. Imagine, eu fico às vezes imaginando o diabo lendo. E o diabo fará isso, eu fico imaginando o que o diabo pensa. Se o diabo reagisse como eu leria e falar, tá de brincadeira. É ruim que eu vou fazer isso. Alguém aqui duvida que há de acontecer como o Senhor estabeleceu? Porque Ele é Deus, Ele é soberano. Se Ele sabe exatamente o que está para acontecer e o que é melhor para todo o seu povo, diante de tais acontecimentos, como não saberia o que é melhor para mim e para você? Como não saberia o que é melhor para a nossa vida? Percebe como nós somos tolos? Quando levados no nosso dia a dia a nos esquecer da soberania de Deus e a focar os olhos nas situações em que vivemos. E começamos a tremer e a ficar instável no nosso proceder, a começar pelas nossas emoções. Nós temos que confiar no Senhor. Eu posso não compreender, eu posso não saber o que está por vir, mas Deus governa a história. Ele governa a minha vida, Ele governa a sua vida. Nós podemos ignorar certas provas e pistas, podemos até achar que Deus está distante, mas a cada dia, conforme a sua palavra vai sendo cumprida, Ele revela o quanto Ele está perto, o quanto Ele está atento, de olho em sua igreja, e o quanto Ele está de olho em nós. Meu irmão, minha irmã, o futuro, segundo o plano do Senhor, está garantido. E isso nos inclui. Inclui cada um de nós. E por isso nós devemos louvar ao Senhor. E confiar nele. E ter prazer, ver como um grande privilégio, ter uma revelação como esta, de dias que virão, e poder estudar acerca desta revelação, acerca deste livro. Então ore ao Senhor, e peça ao Senhor para lhe dar paixão por sua palavra, mente esclarecida, coração sensível, e disposto para obedecer a Ele.